Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho de um roteiro de 5 dias em Cartagena, na Colômbia. O nosso roteiro ele não foi totalmente bem planejado, a gente não fez uma super estruturação do que a gente ia fazer lá. Mas eu vou falar como foi a nossa experiência, o que a gente fez e dar dicas também do que vocês podem adicionar a mais no roteiro de vocês. Então eu vou falar desde a compra de passagens até a imigração, o que a gente fez lá de passeios e o retorno. Eu já fiz um vídeo aqui também falando sobre coisas que vocês precisam saber antes de ir para a Colômbia. Então procura esse vídeo porque ele é muito importante antes de você ir para lá. Tem várias coisas assim que eu observei que eram importantes de você ter em mente antes de você escolher esse destino e viajar para lá, né? Sobre segurança e tudo mais. Então, para começar, a nossa viagem foi no dia 20/4, tá? Ou seja, foi em abril. Aqui pra mim era um período que não teria tantas chuvas, mas eu explico que teve chuva, mas enfim, deu pra aproveitar bem o passeio. A questão é que eu e meu namorado a gente foi separado porque ele tava numa viagem em outro país trabalhando. E então eu saí do Brasil e ele saiu de outro lugar pra me encontrar diretamente na Colômbia. Eu fiquei muito nervosa porque era a minha primeira viagem internacional sozinha, a gente sempre viaja junto. E eu fiquei com muito medo do processo de imigração porque apesar de falarem que na Colômbia é muito tranquilo, eu não tinha assim ideia de como que era lá realmente, né, na prática. Mas deu tudo certo, eu saí de Belo Horizonte, né, com fins. Então eu peguei um voo que era de madrugada, né, ele saiu acho que 1h47, eu vou deixar mais ou menos os preços aqui pra vocês, escrito aqui na tela. Outras informações eu vou deixar na legenda, então não deixem de ler a legenda também, tá bom? Então eu peguei esse voo e ele tinha uma parada depois no Panamá, né? E depois do Panamá, eu acho que era uma parada de 2 horas no Panamá, ele seguia para Cartagena, né? Pro aeroporto de Cartagena. Só que no meio de tudo isso, né? A gente volta no tempo. Então eu peguei o avião, fui pro Panamá. Eu tinha esquecido de comprar o chip, gente, internacional. Então eu estava sem internet, assim, bem louca, assim. Eu poderia ter comprado, mas eu falei, quando chegar em Cartagena vai ter Wi-Fi, eu vou estar, sabe? Não sei se precisava desse transtorno todo, porque eu não tava precisando muito de internet, a não ser pra me comunicar. E no aeroporto, ele tem um tempo ali disponível de Wi-Fi gratuito. Então eu fiquei, se precisar, eu vou comprar o chip no Panamá ou em Cartagena, porque lá vendem esses chips, né? Mas acabou que não precisou, porém, se você ficar com medo ou se você não tiver certeza que uma pessoa vai te encontrar lá, eu super recomendaria você comprar. Eu ia comprar, porque eu realmente me esqueci. Eu fui lembrar de comprar o chip, eu já tava assim no portão de embarque. E foi engraçado que, né, eu fiquei nervosa assim até antes de sair assim do Brasil, porque, como eu disse, era a minha primeira viagem internacional sozinha. Era uma viagem um pouco longa, assim, então, se eu não me engano, foram 6 horas, mas como era um voo noturno, eu não senti tanto. 6 horas, eu acho que 43 minutos, eu vou deixar aqui certinho. Cheguei no Panamá e eu dei sorte porque o meu portão, ele era do lado do portão que eu tinha saído. Então, eu saí de um portão e o portão que eu ia embarcar pra ir pra Cartagena era do lado. Então eu não precisei me locomover no aeroporto, porque eu tenho muito medo de me perder dentro de aeroportos grandes, né? Então, peguei e fui, né? Quando eu cheguei, eu até fiz, assim, um pouco de amizade no avião com uma brasileira que também tinha saído de BH. A gente reparou que no nosso voo do Panamá pra Cartagena quase não tinha brasileiro, tipo, a gente não viu nenhum outro brasileiro, eram só pessoas, sabe, dali mesmo da região, americanos e tudo mais. Eu fui com a companhia Copa, né, Copa Airlines, que me deu um transtorno uma vez, mas não tem jeito, é uma companhia que ela é baixo custo, então ela ajuda muito nessas viagens que a gente não tem tanto tempo de planejar, e aí, ok, né, foi uma opção, assim, uma última opção, e deu certo. Não atrasaram nem nada, foi tudo bem com o voo. E aí começou, né, a questão da gente desembarcar. O aeroporto em Cartagena
Ele é muito, muito, muito pequeno, tá? E isso atrapalha um pouco na parte de organização, porque é realmente muito pequeno e é muita gente chegando lá, sabe? Então, assim, eu imagino que lá tenha tantos gringos assim, porque é muito próximo dos Estados Unidos, né? E já é mais longe do Brasil, assim, pra chegar lá. Mas, nessa questão, quando o meu voo chegou, que ele tava vindo, né, do Panamá, tava cheio de gente, só tinha uma pessoa que tava atendendo na imigração, então tava demorando muito, assim. Aí depois chegou uma mulher e começou a ajudar também, né, nessa parte. O lado bom do aeroporto ser pequeno é que não tem como você se perder, então você sai diretamente para a parte da imigração. E isso é muito rápido, o aeroporto ali não precisa ter medo de se perder, é impossível se perder naquele aeroporto. Então, depois disso, né, eu tava assim um pouco nervosa, eu tinha imprimido umas 10 páginas com passagem, Airbnb, tudo assim que eu tinha de informação, eu tinha impresso para que não acontecesse nenhum problema na hora da imigração. Mas acabou que eu imprimi todo aquele monte de papel à toa, mas antes ter do que não ter, não é verdade? E pode precisar em algum momento, a gente nunca sabe qual agente que a gente vai pegar. E nesse sentido, gente, foi muito rápido. Eu fui, né, na mulher que tava ali, da agente, né, que tava atendendo. Ela simplesmente pediu meu passaporte, carimbou, falou bem-vinda e, tipo, ela não me fez nenhuma pergunta. Então, assim, foi muito tranquilo. Eu tava muito nervosa e foi muito tranquilo. Ela não fez absolutamente nenhuma pergunta, sabe? Me fizeram mais perguntas no Brasil antes de viajar do que lá. E isso foi engraçado, assim. Mas ok. Passei feliz, né? E aí começou o transtorno, porque o meu namorado ia chegar no voo que 1 hora depois de mim. E chegaram vários voos junto com o voo dele. Então você imagina, era um espaço bem pequeno e eram 3 voos. Sem brincadeira, gente, eu tive que esperar o meu namorado 4 horas em umas cadeiras que tinham lá fora, super desconfortáveis, mas demorou não porque era difícil passar naquele processo, né? Mas sim porque era muita gente. E diferente de nós brasileiros, os americanos eles tinham que assinar um documento lá, que eu não sei do que se refere exatamente, mas que fazia o processo ser ainda mais demorado. Então, quando finalmente meu namorado foi liberado, a gente pegou o táxi, fomos para o nosso Airbnb, que ficava no bairro Boca Grande, que foi uma excelente escolha de bairro, inclusive, porque lá tem vários restaurantes, tem a praia, é um bairro muito bonito mesmo. Uma coisa importante que eu não mencionei aqui ainda no vídeo é que você tem que ter a vacina, né? Tem que ter tomado a vacina da febre amarela e tem que preencher também um papel da imigração, né? Um check-mig para você fazer a viagem. E eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês saberem do que se refere esse check-mig, mas é antes de você viajar que você precisa preencher, né, esse documento. E aí, falando um pouco dos passeios que a gente fez, eu queria muito conhecer a parte histórica que fica na cidade amuralhada, então a gente fechou um free tour com a Civilites, eu não sei se fala assim direito, mas eu vou deixar aqui para vocês também. E esse free tour, você tinha que dar uma gorjeta no final. A gorjeta sugerida, porque eles, como eu falei, eles recebem muitos americanos, muito gringos, né, visitando eles lá, eram $12. A gente deu menos, mas você pode dar o valor, assim, pelo que eu percebi, você poderia dar o valor que você tinha ali disponível. Mas, apesar, gente, o calor é muito extremo lá, então, apesar do calor, né, de ter que andar assim, foi muito interessante porque quando você anda sem essas informações pela cidade amuralhada, é só uma cidade, entendeu? E eu vou deixar até alguns vídeos aqui, algumas partes pra vocês, mas entender a história, essa parte também da escravidão, né? E, gente, sério,
É muito interessante. Não deixe de fazer um tour assim histórico lá, porque é um lugar histórico. Então não deixe de fazer um free tour com alguém de lá realmente explicando, sabe? E a gente fez com uma moça que ela falava espanhol e assim, super compreensível, né? Era fácil de compreender o espanhol dela. E segundo o que ela me falou, o que ela falou pra todos nós ali que estávamos com ela, era que o sotaque dela era de Barranquilha, né? Que era uma cidade que tinha ali próxima de Cartagena. Porque realmente em Cartagena eu não entendia direito o que algumas pessoas falavam. Eles falavam muito rápido e assim, sabe? Atropelando as palavras. E além do free tour, né, a gente também pegou aquele ônibus que dá um giro na cidade, ele dura 24 horas, só que ele é caro, então você pode entrar nele a qualquer momento dentro de 24 horas. Ele é $38 por pessoa e você ganha fones de ouvido para você ir ouvindo a história enquanto você passa pela região. Só que assim, a gente devia ter se planejado melhor, porque a gente acabou usando esse ônibus só uma vez, então ele não valeu muito a pena. Mas a gente levou 1h30 para cruzar toda a Cartagena, a gente pegou na Cidade Amuralhada esse ônibus, né? Tinha um ponto dele lá, um ponto vermelhinho. Então a gente pegou ele e ficamos 1h30 nele, que foi o tempo de cruzar toda a Cartagena, e depois a gente desceu no nosso bairro, que era o Boca Grande. Nisso, a gente tentou, à noite, né, ir em um restaurante chamado La Morena, que era um restaurante muito bem decorado, muito bonito. Só que quando a gente chegou lá, falaram que precisava de reserva, a gente não tinha reserva. Então a gente decidiu voltar no outro dia, mas a gente acabou jantando em um restaurante de massas que tinha ali perto, né. Além disso, a gente também, mais cedo, a gente deu uma ida na praia pra ver como que era a praia, né. A gente foi de fato, a praia era na frente do nosso hotel, só que a gente foi lá, sabe, andou, colocou o pé na areia. A praia era muito suja, gente, tipo assim, tinha muita sujeira na praia e tava tendo um tratamento, eu acho, ali daquela água, sabe? Porque tinha várias pessoas trabalhando ali. Mas me surpreendeu a quantidade de lixo, mas a temperatura da água era bem gostosinha, como eu falei, tava muito quente, a temperatura é bem boa e tinha muita gente nadando, assim, muita gente dentro do mar mesmo, muita surfista, uma coisa assim bem bonitinha de se ver, né? Então, na quarta-feira, né, a gente decidiu ir no aviário, que tinha um aviário lá perto e assim, muito legal, gente, sensacional. A gente teve um pouco de dificuldade porque só tinha opções do aviário, juntamente com uma das ilhas, né, das praias que tinham nessas ilhas, tipo Playa Blanca e etc. Só que a gente queria ir só no aviário naquele dia, né? Então a gente teve que fechar o aviário, então a gente comprou os ingressos pro aviário, vou deixar quanto que foi cada ingresso, e a gente conseguiu um transfer para poder levar a gente. O transfer era um valor, eu acho que era 188 mil pesos, subiu para 230 mil pesos, porque simplesmente cancelaram falando que seria um tour privativo, né? Não um tour, né? Era só um transfer para levar a gente até lá e depois a gente ia embora com eles. Foi bem legal, a gente, juro, tinha um pavão andando assim do meu lado. Eu vou deixar algumas imagens para vocês. E 11h30 ia ter uma apresentação das aves. Então, você não tinha como você entrar depois que o show começasse. Então, a gente teve uma hora que a gente viu que a gente estava atrasado, que a gente estava percorrendo o aviário e a gente estava atrasado, o show ia começar logo. Então, a gente teve que correr para conseguir chegar a tempo. A gente chegou, o show começava às 11h30 em ponto. A gente chegou às 11h31 e ainda não tinham fechado as portas. Mas logo em seguida, quando começaram a chamar as aves para fazer as apresentações, eles fecharam e não deixaram mais ninguém entrar. Então, se você vai no aviário, não atrasa. O horário de que eles fazem esse show, essa apresentação com as aves, é 11h30 da manhã. E tem um outro horário que é na parte da tarde, que eu não sei agora qual que é, mas tem no site deles. E assim, gente, muito lindo. As aves, assim, deram um show. Tinha uma área com flamingos também. Muito sensacional, muito bonito. E assim, é uma experiência única realmente. Eu tenho um pouco de medo assim de algumas aves, porque eu já ouvi falar de ataque, né?
mas é muito interessante. Você vai entrando assim, parece que é um lugar secreto e escondido. E tem que respeitar os animais, tem que respeitar a distância dos animais, porque eles estão soltos e livres, que é como qualquer lugar de visitação animal deveria ser, né? Onde os animais estão ali soltos, vivendo em liberdade. Tinham também alguns largatos gigantes, que era até engraçado porque passou bem pertinho assim do meu pé. E o lugar era realmente incrível e valeu muito, muito a pena. Eu nunca tinha tido essa experiência assim de ir num aviário e sempre tinha um pavão lindo, maravilhoso, seguindo a gente por lá. E aí a gente voltou, almoçou por lá, a gente trabalhou na parte da tarde. Como eu falei, essa viagem ela não foi super planejada, então a gente estava trabalhando também. E aí à noite eu fiz a reserva para o La Morena e foi uma experiência incrível. Esse restaurante é muito, muito, muito incrível, gente, sério. Tinha violinista, sabe, saxofone, o pessoal tocando saxofone. O ambiente é muito gostoso, muito bonito, muito agradável. Mas foi uma noite muito maravilhosa, muito especial. Eu voltaria naquele restaurante muitas vezes, se não fosse pelo preço, porque ele realmente é caro. Eu vou deixar aqui mais ou menos tanto que a gente gastou, né, para 2 pessoas. Mas vale a pena ir pelo menos uma vez. E sempre lá passava aqueles carros de Shiva que o pessoal fica fazendo festa dentro de uns ônibus, assim, sabe? Então, chama Shiva e é muito engraçado. A gente pensou várias vezes em ir ou não ir, a gente acabou não indo, mas quem sabe numa próxima oportunidade, porque eu fiquei meio assim de ir ou não ir, né? Que é uma coisa meio bagaceira mesmo, sabe, gente? Mas é muito engraçado e eu acho que vale a pena experimentar, sim. Na quinta-feira, que era o nosso último dia, a gente foi na piscina, aproveitamos ali a piscina do prédio, que era muito boa, por sinal, então a gente ficou ali aproveitando a tarde, né? Tava com sol nesse dia, só que tava ventando frio. E à noite a gente decidiu voltar na cidade amuralhada. E ali nós fomos no... A gente tinha marcado um restaurante, uma reserva, só que a gente atrasou. Eu acho que... Vou deixar aqui o nome do restaurante que a gente ia a princípio. Mas a gente não foi, a gente foi em um bar chamado Alma, né? Que era um bar super, assim, interessante, meio diferente também, uma proposta bem reservada, assim. E eu não tirei tanta foto, não mostrei tantas coisas de lá, mas é um bar que eu também super recomendo, achei super interessante e voltaria com certeza. Então, na quinta-feira, que era o último dia, a gente decidiu fazer tudo que a gente ainda não tinha feito, que a gente gostaria de ter feito. Então, a gente foi no Castelo São Felipe, a gente foi no Museu do Chocolate, que fica em frente ao castelo, gente. Só que, tipo assim, a gente não conseguiu entrar no museu, a gente ficou só na lojinha do museu, porque já era tarde, assim, eu acho que era umas 6 horas e já tinha fechado o museu. E, assim, muito interessante aquela lojinha, super recomendo. Queria ter ido no museu, mas não me atentei aos horários também, como eu falei, não foi super planejado. Depois a gente caminhou até a cidade amuralhada, porque a gente caminhou até o shopping que tinha na cidade amuralhada, que era o Cerejuela. Então, chegamos no Cerejuela, que era um shopping bem moderno, assim, que tem lá em Cartagena, muito interessante. E a gente foi surpreendido, porque assim que a gente entrou no pátio, eram 7 horas da noite, começou um show de luzes com água, assim, uma coisa muito bonitinha. A gente não sabia que tinha aquilo ali. Foi assim, parece que foi um presente do destino, sabe? Porque assim que a gente entrou no pátio, a gente abriu a porta, entrou no pátio do shopping, começou a música, o show de água e tudo mais. E foi bem interessante. Depois a gente descobriu, a gente não sabia que tinha um Andrés ali, né? Que era um restaurante bem famoso em Bogotá. Mas tinha um Andrés. E a gente decidiu fazer reserva ali no Andrés, porque era o nosso último dia e era um restaurante que meu namorado gostava muito. Então a gente fez essa reserva no Andrés. E assim, gente, só pra você entrar era 30 mil pesos, por causa de uns covers que tinham lá do Senhor dos Anéis, um pessoal fantasiado. Não entendi muito bem, mas tudo bem, era o nosso último dia, né? E antes de dar o horário da nossa reserva, a gente andou pelas ruas de trás do shopping e chegamos em uma feirinha de artesanato. Então ali a gente comprou imãs de geladeira, essas coisas pra voltar pra casa, sabe?
Então, foi um dia perfeito. Na quinta-feira, que foi o último dia, foi um dia perfeito, que a gente fez bastante coisa, assim, como eu falei pra vocês, uma seguida da outra. E fechamos com chave de ouro. E aí, na sexta-feira, nós fomos embora, nos despedimos de Cartagena. A gente foi no voo que saiu de manhã, então também não recomendo, porque foi muito tediante voar durante o dia, porque são muitas horas de voo do Brasil, né, para Cartagena, de Cartagena para o Brasil são muitas horas de voo. Voltamos de Copa também. Foi isso, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, saber um pouco de como foi o nosso planejamento da viagem, de coisas que a gente fez lá. Então, eu vou deixar aqui algumas coisas na descrição, porque talvez as informações não fiquem bem separadas, então eu acho importante isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.